Opa, graças a Deus, meus amados, vos saúdo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Waka, trago a mensagem para o dia de hoje. Temos um tema que diz o seguinte: ouvindo a voz de Deus, ou como podemos ouvir a voz de Deus. Como que você pode ouvir a voz de Deus? Hoje você irá saber dessas verdades que estavam ocultas. Então vamos à palavra de Deus, que vamos encontrar no João capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: a palavra: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta é a palavra de Deus para o dia de hoje. Entrando para poder explicar melhor esse assunto, deixa-me te levar para o Velho Testamento. No Velho Testamento, quando Deus ele falava com o povo, tinha que falar com o líder do povo. Ele não falava com qualquer pessoa. Deus ele falava com a pessoa que levantasse para poder representar ao povo. Nós olhamos bem para a Bíblia Sagrada, nós estamos a ver o Moisés, o servo de Deus, o ungido, a pessoa que tem um chamado de libertação. Nós estamos a ver que Moisés, Deus ele falou com Moisés através da sarça ardente. Quando Deus apareceu a Moisés, ele disse: eu sou o que sou, não sou o que era, eu sou o que sou. Então estamos a ver que Deus se apresentou a Moisés através da sarça ardente. Falou, diz: eu sou o que sou. Nós estamos a ver também, quando nós vamos cada vez mais na Bíblia, estamos a ver o Samuel, o homem de Deus, o ungido, o profeta Samuel. Quando ele tinha uns 9 anos, 17 ou 15 anos, Deus ele foi falar com Samuel. 3 vezes Deus ele falou. Ele disse: Samuel, Deus levantou, foi para o profeta, perguntou se o profeta havia lhe chamado. Da segunda vez a mesma coisa, mas da terceira vez, como o Elias, o homem de Deus, era sábio, entendeu quem estava falando com Samuel era Deus. Então ele disse: diga que estou aqui, Senhor. E assim, quando Deus ele falou com o Samuel se apresentou a Deus. Então Deus tem muitas maneiras de falar para com o seu povo. Então nós vemos que agora Deus ele fala através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus ele falando na sua vida, você precisa de ler as Escrituras. Eu não estou a dizer que você nunca vai ouvir uma voz audível. É raro, mas você pode ter a graça de ouvir a voz audível de Deus ele falando consigo. Nesses tempos da graça, sim, Deus ele pode falar consigo. Só é raro, não se baseia nisso exatamente, de querer ouvir a voz de Deus audível. Não, enquanto Deus não falando consigo com a voz audível, leia a palavra, leia as Escrituras, medite na palavra de Deus. Quer ouvir Deus a falar? Leia sobre a sua vida, tudo está escrito aqui. Aquilo que você deve fazer está escrito aqui. Aquilo que você queira que você possa, aquilo que Deus ele quer que você possa fazer, está escrito nas Escrituras. Este é um manual que te guia até a vinda de Jesus ou até a sua morte. Então medite como Deus disse a Josué: medite na palavra de Deus de dia e de noite, para que possas dar bem na tua caminhada. Então, se você quer ouvir Deus a falar na tua vida, leia a palavra, leia as Escrituras, medite nas Escrituras e Deus estará falando consigo. Eu já ouvi a voz de Deus, já dei testemunho isso, eu já testemunhei isso ao apóstolo Xavier. Eu já disse que eu já ouvi a voz de Deus, mas só ouvi num dia só e nunca ouvi mais a voz de Deus já Deus chegar aqui. Mas eu estou a compreender Deus, eu estou a fazer a vontade de Deus por causa das Escrituras, daquilo que está escrito aqui. Então,
Se você quer ouvir a voz de Deus, medite nas Escrituras. Leia a palavra, que é o próprio Deus falando consigo através da sua palavra. Toda a palavra inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repressão. Então, leia a palavra, que é o Deus falando consigo. Eu acabei muito tempo ouvindo pastores, grandes ministros de Deus, apóstolos, chegando perante a Deus ou no púlpito para ministrar a palavra de Deus. Eles diziam o seguinte: Deus hoje falou comigo. Eu ficava, uau, Deus, ele falou com aquele homem. Uau, isso é maravilhoso. Mas quando fui entendendo, perguntando como é que Deus, eu perguntei ao pastor como é que Deus, ele falou consigo. Ele dizia: Deus falou comigo através das Escrituras. Oh, graças a Deus. Deus, ele falou comigo através das Escrituras. Então, queres ouvir Deus a falar? Leia a palavra enquanto se prepara para ouvir a voz de Deus audível. Em nome de Jesus, que Deus ele possa te abençoar. In the name of Jesus. Amen.